Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Meus abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que conosco acompanham os nossos estudos, os nossos encontros, as nossas conversas. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, sempre ela, Maria de Fátima Miranda. Animadíssima, como sempre, sempre passando entusiasmo, essa alegria. Energia, certo? E na técnica, voando ou pousado? Pardal. Tá pousado. Vamos lá. E nós damos continuidade, então, ao estudo desse capítulo 1 do livro O que é o Espiritismo. Nós estamos na pequena conferência espírita e nós estamos tratando do tópico médiuns interesseiros. Nós estamos na segunda pergunta desse assunto, certo? E que nesta pergunta Kardec é feita a seguinte colocação pelo visitante, que diz compreender esse raciocínio do ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que emprega seu tempo a bem da causa não seja indenizado quando esse tempo é roubado ao trabalho de que precisa para viver? É a pergunta, né? Então ele aqui tenta, com essa pergunta, o visitante tenta justificar uma retribuição financeira para o trabalho do médium, certo? Que estaria cobrando para o exercício dessa mediunidade em detrimento de aplicação desse tempo no trabalho que lhe traria mais benefícios materiais nesta vida. Tá? Então, isso é muito interessante porque esse argumento a gente ouve com muita frequência, né? E Allan Kardec, então, respondendo a essa indagação, a essa ponderação, diz o seguinte: primeiro, será mesmo no interesse da causa que ele o faz ou no seu próprio? Se ele deixou seu modo de vida, é porque não lhe satisfazia e por esperar ganhar mais em um novo ou ter menos fadigas. Não há sacrifício algum no empregar o tempo em uma coisa de que se espera tirar lucro. É absolutamente o mesmo que se dissesse ser no interesse da humanidade que o padeiro fabrica o pão. A mediunidade não é o único recurso. Se ele não a tivesse, procuraria ganhar a vida de outro modo. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não possuem uma existência independente, procuram recursos no trabalho ordinário e não abandonam suas profissões. Eles não consagram à mediunidade senão o tempo que lhe podem dar, sem prejuízo de outras ocupações, empregando parte do tempo destinado aos divertimentos e repouso. Nesse trabalho mais útil, eles se mostram devotados, tornando-se apreciados e respeitados. Com relação a essa chamada aqui de Kardec, nós temos na vida real exemplos que são muito claros a respeito disso daí, e nós apenas lembramos de dois, certo? Que é o médium Francisco Cândido Xavier e o médium Divaldo Pereira Franco. E podemos botar outros mais também. Nós temos lá de Niterói o nosso José Raul Teixeira. José Raul Teixeira, certo? E outros mais também. Nós podíamos enumerar aqui nós temos o Haroldo Dutra Dias, certo? Nós temos um monte deles que têm as suas profissões,
tem o seu exercício de atividades que lhe garantem, certo, a sobrevivência, o bem-estar e o exercício de alguma atividade no mundo material e exercem paralelamente, certo, também os trabalhos de mediunidade, os trabalhos ligados à espiritualidade, aos valores espirituais, que são de extrema importância para todos nós e para eles também, certo? Então, nós temos que ter, como sempre, a palavra-chave na nossa existência é equilíbrio. Equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Nós não podemos dedicar todo o nosso tempo aos trabalhos do mundo material, nem todo o nosso tempo para os trabalhos de ligação com o mundo espiritual. Nós temos que ter um equilíbrio, uma participação de um e outro de acordo com as necessidades e as possibilidades. Você verifica, né, comparando a nossa situação aqui na rádio, né? Eu, a Luísa, a Miranda, estamos aqui agora, voluntariamente, trabalhando. Temos os nossos funcionários que são remunerados, porque estão aqui para objetivos específicos, porém, na divulgação doutrinária, na divulgação do espiritismo, a gente não deve ganhar dinheiro com isso, né? Nós estamos doando o nosso tempo em favor de uma causa nobre. Há quem vai dizer, mas tem pessoas que fazem seminários e são pagos. Com que fim? O dinheiro é para ir para o bolso daquela pessoa? Não. Muitas vezes, você tem obras assistenciais gigantescas que atendem a milhares de pessoas e que precisam de recursos materiais, né? A própria Rádio Rio de Janeiro pode fazer um evento para angariar recursos para manter a instituição, para manter a fundação. Agora, você se beneficiar de algo que não lhe pertence, né, como a mediunidade, é algo completamente diferente. Você tocou no ponto-chave. Vamos dizer, você se beneficiar. Então, nós estamos benefício próprio. Benefício próprio. Nós estamos tratando aqui de médiuns interesseiros, aqueles que exercem a mediunidade para que dessa atividade possam retirar benefícios materiais, certo, com a participação da espiritualidade. Existe ainda aí um outro aspecto que nós não podemos deixar passar sem mencionar. A mediunidade, na realidade, é uma parceria entre desencarnados e encarnados, certo? Então, nós temos uma participação do médium, mas nós temos uma participação do espírito comunicante. E o espírito comunicante vai ser remunerado? Ele também está assalariado? Ele também está com benefícios que são auferidos pelo médium e não por ele que trabalha ali? Ou ele está aumentando ou angariando débitos para com aquele espírito que, se ainda é um espírito mais atrasado, e normalmente seria, porque se propõe a trabalhar nessas condições, os bons espíritos, espíritos mais evoluídos, eles não aceitam essa situação e se afastam. Então, o médium que trabalha desta forma, ele na realidade está adquirindo débitos para com a espiritualidade e não fica nenhum i sem pingo. Alguém disse isso. Pois é, os pingos nos dizem. Eu estava lembrando do Paulo, não é? Doutor da lei e tal, tinha condição financeira de destaque naquela sociedade, mas quando ele encontra Jesus e vai refazer o caminho, ele passa a trabalhar de tecelão, que era justamente a profissão da família, não é? E tem um momento que ele vai escrever numa das cartas e ele faz um alerta, que quem vive para o altar, cuide para não viver do altar. Porque ele foi trabalhar de tecelão para garantir os próprios custos. Então, a lei do trabalho, nós aprendemos dentro da doutrina espírita que é uma lei natural, é lei divina e é para todos. Tá? E o trabalho diz respeito ao atendimento das nossas necessidades físicas e às nossas necessidades espirituais.
Então nós não podemos misturar as duas coisas e pela mediunidade, que é uma atividade de intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados, para fazermos disso um meio de vida. E é disso que nós estamos falando aqui, quando tratamos de espíritos interesseiros. Médios. O Aloysio falava do... Né, porque tem um médium interesseiro e tem um espírito interesseiro associado ao médium interesseiro. Nós sabemos que muitos espíritos desencarnados, eles têm interesses de ordem material. Eles não precisam mais do dinheiro material, mas eles precisam ainda de coisas materiais. Tanto é que eles pedem bebidas, pedem determinadas comidas, e algumas pessoas ficam pensando, mas meu Deus, se eles estão desencarnados, por que eles pedem isso? Por que eles pedem que faça despacho com bichos, com determinadas comidas, bebidas? Porque esses espíritos, eles ainda sentem necessidade de ordem material, mesmo sem ter o corpo físico, porque isso está na mente deles. O desejo está na mente. E eles conseguem, de alguma maneira, através do médium, satisfazer esses desejos de ordem material. Não é incomum, em reuniões mediúnicas, o espírito dizer, eu fui contratado. Sim. Todo mundo conhece essa história, não é? De espíritos que são contratados para realizar uma determinada atividade, normalmente de perseguição a alguém, algum tipo de vingança. E aí quando você pergunta, mas o que você ganha com isto? Eu estou sendo muito bem pago. Quando ele fala que está sendo muito bem pago, ele não está falando de dinheiro material, Maria de Fátima Miranda. Ele está falando justamente daquelas situações onde eles vão ter oportunidade de vampirizar certas energias, não é? Por estarem ainda muito próximos à realidade dos encarnados, as sensações que eles carregam no perispírito são muito semelhantes à do corpo físico. E eles sentem necessidade de um alimento grosseiro vampirizando aquela energia. Ele não vai... Diretamente ou indiretamente. Às vezes ele utiliza do próprio médium. Sim. Né? É aquele médium que você vê que pega uma garrafa de uma cachaça e o médium torna aquela cachaça inteirinha num gole só e você fala, meu Deus... E depois o médium sai dali como se tivesse bebido água. Sim. Porque o espírito, ele absorveu, né, a essência daquela cachaça. A gente tem na literatura, que nos veio através da mediunidade de Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, nós temos, no primeiro livro, logo no Nosso Lar, certo? Nós temos uma narrativa da vida nesta colônia espiritual em que os espíritos exigiam nas refeições feijão, arroz, macaxeira, isso aí é homenagem à Miranda, né? Macaxeira, carne de sol, olha só. Exigiam nas refeições isso, porque ainda eram espíritos tão materializados que as sensações não era a macaxeira nem era a carne de sol, lógico, mas era a sensação de que eles estavam ingerindo a carne de sol e a macaxeira. Tá? Com cheirinho e tudo. Hein? Com cheirinho e tudo. Pois é. Então, é tudo uma questão do estágio evolutivo dos espíritos, que ainda muito ligados a vida física, apesar de já não estarem despojados do corpo físico e de não estarem mais encarnados aqui na Terra. Mas a sua percepção, a sua visão, as suas sensações ainda são muito materiais. Certo? Então é o que o Eduardo lembrou ali. Certo? Muitas vezes eles são retribuídos com elementos materiais e eles têm a sensação de que estão recebendo aquilo que eles gostam. Certo? Então é muito interessante o entendimento disto. Entendimento sempre. Né? Vamos lá. Aí eu lembrei agora do livro Voltei, quando o irmão Jacó, no caso não era comida, mas ele vai lembrar da filha dele que o aguardava, né, no momento do desencarne, com o costume que ele mais gostava, quer dizer, assim como a roupa, né, o traje, os alimentos.
Vamos de frente? Vamos. Eduardo? Vai lá, Miranda. A multiplicidade dos médios nas famílias torna, ademais, inúteis os médios de profissão, ainda que estes ofereçam todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Se não fosse o descrédito que acompanha esse gênero de exploração, para o que me felicito de muito haver concorrido, os médios mercenários pululariam e os jornais viriam sempre cheios de seus reclamos. Ora, para que fosse leal, apresentar-se-iam 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, faria o maior dano ao espiritismo. É, pois, um princípio. Todos quantos veem no espiritismo coisa diferente de uma exibição de fenômenos curiosos, que compreendam e tomam a peito a dignidade, consideração e os verdadeiros interesses da doutrina. Reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja a forma ou disfarce com que se apresente. Os médios sérios e sinceros, e eu dou este nome aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam até as aparências do que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cobiça. Eles consideram uma injúria a acusação de tirarem qualquer lucro da sua faculdade. A gente sempre cita Chico Xavier e não tem como ser diferente, né? Porque o Chico tinha um cuidado muito grande em lidar com esse tipo de situação. Ele recebia muitos presentes e as pessoas não fazem por mal, né? A gente entende que não fazem por mal. É uma forma de... Às vezes a pessoa não sabe como agradecer, né? Certa vez ele parou um caminhão na porta da casa dele, porque o empresário, sabendo que ele não iria querer aceitar, o empresário não foi entregar diretamente. Mandou o caminhão, a transportadora, chegou com um carro, acho que era um Fusca na época, que era um carro, né, que as pessoas usavam muito, um Fusca zerado. E aí o motorista falou, seu Chico Xavier? Pois não, sou eu. Tenho uma encomenda para o senhor, desceu a carreta. Aí o Chico falou, mas meu Deus do céu, o que é isso? Falou, é para o senhor. Mas eu não comprei carro. Não, isso aqui é um empresário, não sei, um pessoal lá de São Paulo, se eu não me engano. Acho que ele nem quis se identificar. Só está aqui, o carro está aqui, é do senhor, meu dever era entregar, está entregue o carro. E o Chico ficou olhando para o carro, com documentação na mão, provavelmente sem saber o que fazer com aquilo, porque ele não tinha nem como devolver, vai devolver para quem? E deixou o carro ali, entrou. Algum tempo depois chegou uma pessoa procurando o Chico, que era um homem que fornecia os alimentos, né, para o sopão, aquele trabalho todo que era feito ali de ajudar as pessoas mais carentes. E aí o homem olhou o carro na porta do Chico e falou, que carro bonito. Aí o Chico falou, é meu. Ele falou, seu? Ele falou, deixaram aí. Você gostou? Ele falou, bom, muito bom, tá. Quer pra você? Aí o homem, como assim quer pra mim? Ele falou, quanto é que valeria esse carro em alimentos? E aí parece que ele ganhou alimentos durante muito tempo, né, que foi trocado em favor do carro. Então, assim, não é fácil, né? A gente está contando aqui, é uma história bonitinha, mas imagina alguém deixar na sua porta uma Mercedes, hein, seu Pardal? Uma Mercedes aí, zerinha, e você saber que aquilo não te pertence, né? Por que aquele empresário deu o presente? Porque o Chico tinha recebido uma mensagem do filho dele. Só que ele recebeu mensagem de pai pobre, pai rico, pai... E aquele homem, se sentindo grato, muito feliz pela mensagem do filho, achou que tinha que retribuir, de alguma maneira, aquela alegria dele. Mas o Chico, consciente da sua responsabilidade, de que aquilo não provinha dele, e ele não estava ali vendendo a mediunidade dele, nem vendendo comunicações, até porque não dependia dele receber ou não uma comunicação. Já como ele sempre enfatizava, o telefone tocava de lá para cá, ele trocou o carro em alimentos para as pessoas carentes ao longo de um bom tempo. Daí de graça o que de graça recebeu. Por aí.
Então, isso aí, alguém disse isso, não foi? Alguém, especialmente. Alguém muito especial disse isso há mais de 2.000 anos atrás. Então, essa questão é muito importante, porque nós vivemos no mundo material, nós temos os chamamentos do mundo material, nós temos necessidades do mundo material, mas nós somos espíritos e nós temos que trabalhar e dar prioridade aos valores morais para que nós possamos atender à razão para a qual nós estamos aqui. Eu não estou aqui porque eu estou aqui, para que eu estou aqui. E eu estou aqui para me desenvolver e crescer. E esse desapego às coisas materiais, onde nós buscamos o necessário. O necessário é o necessário, mas não vivemos em função do supérfluo. Então, continuando aqui, acho que não vai dar nem tempo de acabar essa, né? Mas vamos lá. Convinde, Senhor, apesar de seres incrédulo, que um médium nessas condições faria sobre vós uma impressão totalmente diversa do que sentirias se lhe tivesses pago para vê-lo trabalhar, ou quando mesmo fosses admitido por favor, se soubesses que atrás de tudo aquilo havia uma questão de dinheiro. Concordai que, vendo antes animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulados pela fé somente e não pelo desejo de ganho, involuntariamente o respeito por eles se vos impunha, seja embora ele o mais humilde proletário. Inspirar-vos-á mais confiança, porque não há motivo algum para suspeitardes de sua lealdade. Então, quando nós vemos a caridade desinteressada, e a prática da mediunidade é uma forma de caridade, porque nos esclarece, nos orienta, nos conforta. Então, é uma forma de caridade, o exercício da mediunidade pelos bons espíritos. Essa caridade, ela é feita sem a busca de retribuição, sem a busca de recompensas materiais. Nós sabemos que nós somos recompensados espiritualmente pelo nosso esforço. Nós crescemos espiritualmente pela dedicação, pelo esforço, pela abnegação, pelo desinteresse das coisas materiais e em recompensa àquilo que nós estamos realizando através desse talento que nos foi facultado, que é a mediunidade. Então, é muito interessante nós termos essa ideia bem clara, principalmente aqueles que detêm a mediunidade ou vieram com esta tarefa do exercício da mediunidade. E acho que tocou a musiquinha. Tocou a musiquinha, está na hora de encerrarmos, mas as reflexões estão presentes para que todos nós possamos pensar nelas. Muita paz para todos. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Enquanto o Bill acaba de molhar a garganta,
Estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, não é isso, meu parceiro? Isso aí, sempre juntos e sempre bebendo água. Exatamente. Aqui, Revista Espírita Ano Ímpar, não é isso? Lembrando que o ano par é com quem? A Mauri Santos Neto. E Astênio. Exato, perfeito. E a gente teve a incumbência aqui de trazer o Ano Ímpar, dessa revista, desses estudos psicológicos de Allan Kardec. Exatamente. Perfeito. Não é isso, Bill? Vamos ver se ainda nessa existência a gente consegue acabar todas as revistas. Exato. Quem sabe, né? Quem sabe. Acho um pouquinho difícil, mas, né? Cenas da vida particular espírita, em maio, né? De 1859 que a gente está trabalhando aqui. Bill, vamos falar de música? Vamos de música. Vamos de música? Vamos de então música. Vamos falar de música aqui, olha. Qual o título agora? Música de Além Túmulo. Então, alguns autores aí... mais ou menos, mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso. Vamos conhecer esses autores, então. Quem será? Vamos nessa. O espírito de Mozart veio ditar ao excelente médium Sr. Brion d'Orgeval um fragmento de sonata, como meio de controle. Esse último a fez ouvir por vários artistas, sem lhes indicar a fonte e pedindo simplesmente que cor encontrava nesse trecho. Cada um nele reconheceu, sem hesitação, a marca de Mozart. Foi executado na sessão da Sociedade do dia 8 de abril último, em presença de numerosos conhecedores pela senhora de Davance, aluna de Chopin e pianista distinta, que consentiu em prestar seu concurso. Como ponto de comparação, a senhorita Davance preliminarmente fez ouvir uma sonata composta por Mozart quando vivo. Não houve senão uma voz, não só sobre a perfeita identidade do gênero, mas ainda sobre a superioridade da composição espírita. Um trecho de Chopin foi em seguida executado pela senhorita de Davance, com seu talento habitual. Não se poderia perder essa ocasião de invocar esses dois compositores com os quais se teve a conversa seguinte. Perfeito. Então vamos nós, pergunta e resposta. Mozart em primeiro, né? Número 1. Sem dúvida, sabeis qual o motivo que nos fez vos chamar? O vosso chamado me dá imenso prazer. Número 2. Reconheceis o trecho que se acabou de tocar como sendo ditado por vós? Sim, muito bem. Reconheço-o perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. 3. Qual dos dois trechos prefere? Sem comparação, o segundo. 4. Por quê? Nele, a doçura e o encanto são, ao mesmo tempo, mais vivos e mais ternos. Tem uma nota aqui. Com efeito, essas são as qualidades reconhecidas nesse trecho. 5. A música do mundo que habitais pode se comparar à nossa? Terias dificuldade em compreendê-la. Temos sentidos que por ora ainda não possuís. É uma interessante isso aí. No mundo em que habitais, quer dizer, então ele não habita nesse mundo aqui? Será isso que eu entendi, Renato? Eu me lembrei, Bill, da música que o André relata em Nosso Lar. Sim. Não é? Sim, e principalmente nos momentos de oração, né? E você está na colônia, celestiais, tem sempre né? aquelas músicas tocando, mas e ele fala da questão audível diferente. As notas e tudo, não como a gente ouve aqui com os nossos ouvidos físicos, Sim. mas a forma como ela é tocada, entre aspas, lá, né? Reproduzida lá, é diferente daqui, né? Sim, aí existe até um CD que eu ainda tenho guardado até hoje, que eu comprei até no Frei Luiz há muitos anos atrás. O título do CD é As Músicas Tocadas em Nosso Lar. São várias músicas instrumentais, músicas, assim, magníficas, né? Que teria sido ditado por algum espírito e depois disso foi feito um CD, que eu tenho isso guardado em casa, é uma relíquia, né, na verdade, né? Que bom. Então, número 6. Nos foi dito que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos neste mundo. É verdade. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. Olha só a diferença. Que diferença, aí, né?
Número 7. Podereis tocar vós mesmo no piano? Bom, sem dúvida que posso, mas não o quero. Seria inútil. 8. Isso seria, no entanto, poderoso motivo de convicção. E não estás convencidos ainda? Nota. Sabe-se que os espíritos jamais se prestam às provas. Frequentemente fazem espontaneamente o que não se lhes pedem. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, das quais os espíritos elevados não se ocupam. 9. Que pensais da recente publicação de vossas cartas? Reavivaram bastante a minha lembrança. 10. Vossa recordação está na memória de todo o mundo. Poderias precisar o efeito que essas cartas produziram na opinião? Sim. Tornei-me mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que antes. Nota. A pessoa, estranha à sociedade, que colocou essas últimas perguntas, confirmou que tal foi, com efeito, a impressão produzida por essa publicação. 11. Desejamos interrogar Chopin. Podemos? Sim. Ele está mais triste e mais sombrio do que eu. Aí assim vem Chopin agora e as perguntas, né? Aí ele dá continuidade ao mesmo interrogatório pela presença dos dois espíritos ali e ele não estabelece uma diferença, ele dá lá número 12. Não é isso, Bill? Exatamente. Depois da evocação, poderias nos dizer em que situação estás como espírito? Ainda errante. 13. Lamentais a vida terrestre? Não sou infeliz. 14. Sois mais feliz do que não eres? Sim, um pouco. 15. Dissestes um pouco. O que quer dizer não há uma grande diferença? O que vos falta para o ser mais? Digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque na minha inteligência eu poderia ter avançado mais do que eu fiz. Interessante, né? Sim. Interessante. Aí a questão da busca pela felicidade. Muito embora às vezes o espírito se encontra numa situação elevada na sua vida, enquanto encarnado, né? Numa ascensão, né? Até pela característica dele, por ser ter essa aptidão e tudo mais, ser reconhecido, mas e a felicidade? Tinha felicidade, né? Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar que, muito embora a gente considere esses espíritos mais adiantados, nesse sentido da aptidão, ainda carregam ainda umas situações que precisam ser revistas, precisam ser reavaliadas, né? Na questão da felicidade, porque o fato dele ter essa aptidão de ser reconhecido não significa dizer que ele era feliz. Exatamente. Não é? Ele deixa bem claro aqui, né? Ele tinha inteligência para evoluir mais, mas não o fez. Me fez até lembrar daquela passagem de Francisco de Assis, né? Nos últimos momentos dele, né? Já com 44 anos de idade, momentos antes de desencarnar, e um dos franciscanos lá perguntou a ele por que ele estava triste, né? Aí ele perguntou: Francisco, o senhor está triste porque vai morrer, né? Enfim, ele disse: não, eu não estou triste porque eu vou morrer, porque isso aí faz parte, a nossa irmã morte alcança a todos, mas eu estou triste por não ter feito mais daquilo que eu gostaria de ter feito. Ou seja, ele tinha consciência plena como espírito que era, né, de elevação sublime, mas estava triste por não ter feito mais, porque ele começou a trajetória dele aos 26 anos, né? Pode-se dizer até que ele perdeu tempo, porque era muito bom vivan, né? Gostava de farra, gostava de sair com os amigos, enfim, participou até de uma guerra na Itália. Então ele poderia ter começado antes, mas no entanto começou com 26 anos, né? Então ficou com aquele sentimento de poder ter feito mais. Aí imagina Francisco de Assis ter feito mais do que fez. Meu Deus. Que teria sido, né, Renato? Sempre pode, né? Sempre pode, com certeza. Pode, 16. A felicidade que não tendes agora, esperais a ter um dia? Certamente ela virá. Antes, porém, serão necessárias novas provas. 17. Mozart disse que estás sombrio e triste. Por que isso? Mozart disse a verdade. Entristeço-me por haver empreendido uma prova que não realizei bem e por não ter mais coragem de recomeçá-la. 18.
Como apreciais as vossas obras musicais? Eu as prezo muito, mas em nosso meio fazemos-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. 19. Quais são, pois, vossos executantes? Sob nossas ordens, temos legiões de executantes que tocam nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que se servem é, por assim dizer, a própria garganta. São auxiliados por alguns instrumentos, espécies de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. Nossa. Coisa de outro mundo mesmo. É, com certeza. E quando ele fala em garganta, né? A garganta nossa aqui, né, Bill? Exatamente. É outra garganta. É outra garganta. É, com certeza. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, maio de 1859, cenas da vida particular e espírita. Bill Fabiano Cordeiro aqui do meu lado. Estamos aqui falando com Chopin e com Mozart somente, né? Nossa, não, pouca coisa, né? Pouca coisa. Então, exatamente. A técnica ali também, né? Também nos ajudando, nos auxiliando. E voando. Aí, voando. Vamos nós, 20. Bill, estáis bem errantes? Sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. 21. E vossos executantes estão também errantes? Errantes como eu. 22. A pergunta para o Mozart, né? Terias a bondade de nos explicar o que Chopin acaba de dizer? Bom, compreendo vossa surpresa. Entretanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos em que descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. 23 para o Chopin. Reconheceis aqui um de vossos alunos? Sim, parece. 24. Estarias à vontade assistindo à execução de um trecho de vossa composição? Isso me dará muito prazer, sobretudo se executado por alguém que de mim guardou uma boa recordação. Que ela receba os meus agradecimentos. 25. Poderias nos dar o vosso julgamento sobre a música de Mozart? Aprecio-o bastante. Considero Mozart como meu mestre. 26. Partilhais sua opinião relativamente à música de hoje? Mozart disse que a música era mais bem compreendida em seu tempo do que hoje. Isso é verdade. Entretanto, objetarei que ainda existem verdadeiros artistas. Tem uma nota aqui, né? O fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart acaba de ser publicado. Pode-se o procurar, seja no escritório da Revista Espírita, seja na Livraria Espírita do Sr. Ledoyen. Palais Royal, Galeria de Orleans 31, preço 2 francos. Será remetida franqueada contra a remessa de uma ordem dessa quantia. Viu? Tudo. Música, terminamos, né? Terminamos as músicas. Falamos de música. Agora o Kardec vai tratar de um outro assunto, né? De um outro tema. Você quer fazer algum comentário aí ainda a respeito da música? Eu acho que está bem, tá bem esclarecido. Né? Acho que eles falaram tudo, né? Esse fragmento aí da sonata, a gente falou lá no início também, né? Foi a comprovação de que era realmente Mozart quem havia ditado aquelas notas. E até a especialista lá em Mozart, né, verificou que realmente aquilo poderia até, como foi com a família de Humberto de Campos, né, poderia até não ser ele, sim, mas seria compatível com a sabedoria de Humberto, e aqui seria compatível também com a sabedoria e com as linhas de identidade do Mozart, né, mas a gente sabe que era o Mozart realmente, né? Sim, sim, perfeito. E foi bom que a gente pôde ter mais um contato aí com a questão das aptidões dos espíritos, sim, né? Sim. Então, e o despertamento delas, né? A continuidade delas no mundo, toda a carga de responsabilidade que se carrega em cima daquilo, não é? E as outras necessidades de cada espírito envolvido também com essas aptidões, porque eles têm outras necessidades, sim, para serem também resolvidas, outras provas, tem medos conforme eu tenho, você tem. Sim, exatamente, inseguranças, né? E agora a gente vai mudar, né, de um polo para outro, né? Vai falar, tá falando de música,
Vamos falar de quê? Mundos intermediários ou transitórios. Não é? Que ele já faz uma indicação aqui que está lá no Livro dos Espíritos, parte 2ª, no capítulo 6, que fala da pluralidade das existências. Exato. Então diz o Allan Kardec assim, Bill. Viu-se por uma das respostas narradas no artigo precedente que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia desses mundos não estava no pensamento de nenhum dos assistentes, e ninguém não a imaginava sem a revelação espontânea de Mozart. Nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda opinião pré-concebida. Com o objetivo de aprofundar essa questão, submetemos a um outro espírito fora da sociedade e por intermédio de outro médium que disse não tinha nenhum conhecimento. Imagina para quem que ele vai perguntar. Um carinha aí que pouco conhecido no meio, né? Pois não é. tem nenhuma então. relevância, não, né, Renato? Então, Santo Agostinho, ele está tratando aqui, quando ele muda de assunto, ele pega o gancho da situação de espíritos errantes, que foi citado na conversa entre Mozart e Chopin, falaram da questão de espíritos errantes. Exato. Então ele pega esse gancho de espíritos errantes e traz para cá para conversar com a gente sobre os mundos intermediários ou transitórios, não é? Então agora ele vai indagar para Santo Agostinho, que quase não aparece, né, Bill? Sim, esse aí. Nossa, então. Por acaso ele estava ali. Só lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nossa, graças a Deus, né? Teve trabalho ele. Teve muito trabalho de trazer muito esclarecimento para a gente. Então ele vai dizendo assim, ó. Existem, como nos foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes de estação e de ponto de repouso. Antes de você responder... Deixa eu só falar uma coisa aqui. A palavra quase saiu, mas voltou. Pois é. E tinha que ser Santo Agostinho, porque é justamente o Espírito que se manifesta nesse capítulo que a gente citou do Evangelho. Exatamente. Não é? Tinha que ser especificamente ele. Não que fosse unicamente, mas mais especificamente para ele, porque ele trata de uma série de questões lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Exatamente. Isso? Então não há nada de aleatório na espiritualidade. Exato. Né? Tudo dentro, tudo encaixadinho conforme o quebra-cabeça pede, né, Renato? Sim. Bill, então pode ler a resposta. Sim, mas eles são gradativos, isto é, entre outros mundos, ocupam posições intermédias ou intermediárias, de acordo com a natureza dos espíritos, que a eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Número 2. Os espíritos que habitam esses mundos podem os deixar à vontade? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. 3. Os espíritos progridem durante suas estações nos mundos intermediários? Certamente. Os que vão a tais mundos o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. 4. Esses mundos são perpetuamente e, por sua natureza especial, destinados aos espíritos errantes? Bom, eu vou me vingar agora de você. Antes de falar, me lembrei nessa resposta aqui, da número 3 de Santo Agostinho, que ele diz: os que vão a tais mundos fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Aí eu lembrei de Dr. Bezerra de Menezes, né? Com Celina, a Mãe Santíssima, né? Ele recebendo aquela outorga, né, Renato, de ser direcionado a mundos mais nobres, diante da grandeza espiritual dele. É o que ele faz, né? Não quero. Vou ficar aqui ajudando. Eu vou ficar aqui. Posso ficar aqui ajudando, né? Quer dizer, então, enquanto a gente está aqui, o Renato aqui doido para se livrar da Terra, né? Para reencarnar em outros mundos. Isso. Quando a gente chegar nesse nível, a gente não vai querer, né, Renato? A gente vai querer permanecer aqui. Sim, olha o pensamento, né? O pensamento é outro, né? Poxa, eu posso ajudar.
Exatamente. Então, se me permitirem permanecer ajudando, que eu possa ser útil. Exatamente. Né? De alguma forma. É o pensamento que nós ganharemos. Ganharemos, não. Vamos conquistar, com certeza. Conquistaremos. Né? Então, eu vou à resposta, não é isso? Uhum. Não. A condição deles é meramente temporária. 5. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. 6. Têm uma constituição análoga à dos planetas? Sim. Mais estéril é neles a superfície. 7. Por que essa esterilidade? É porque os que habitam de nada precisam. 8. Essa esterilidade é permanente e prende-se à sua natureza especial? Não. São estéreis também transitoriamente. 9. Esses mundos devem, então, estar desprovidos de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. 10. Há desses mundos no nosso sistema planetário? Não. 11. Uma vez que seu estado é transitório, nossa Terra será um dia desse número? Já pertenceu. 12. Em qual época? Durante a sua formação. Tem uma nota do Allan Kardec aqui que diz o seguinte: essa comunicação confirma uma vez essa grande verdade que nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, sua destinação. Nada está no vazio, tudo está habitado. A vida está por toda parte. Bill, nós não vamos conseguir ler a nota toda, né? Nós vamos precisar ler a nota depois, mas é importante de trazer um comentário que tudo isso que Santo Agostinho responde e Kardec transcreve na Revista Espírita de maio de 1859, né, para falar dos espíritos errantes, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Sim. Ali a gente encontra tudo, mundos inferiores, superiores, não é isso? Sim. Mundos de provas, expiações. De forma mais ampla. De forma mais ampla. Todas as explicações de Santo Agostinho ali. E o programa acabou. Já acabou? Acabou. A gente termina a leitura dessa nota no próximo programa. A gente começa abrindo com essa nota, tá combinado, né? Assim. Pronto. Isso, gostei da ideia. É isso. Até o próximo programa, então. Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.